Aquilo que a gente fez da análise, né, de visualização. Então a gente vai naquela ferramenta Analyze, Visibility Check, Check Sight Distance. E aí a gente utiliza o nosso alinhamento, o grade, a gente escolhe o trecho, o intervalo, e aí a gente escolhe as superfícies que ele vai checar essa distância de visibilidade, caso a distância de visibilidade parada. Existe uma superfície chamada terraplenado, que seria a junção do primitivo com a nossa superfície rodoviária. Então vou adicionar ela aqui. Poderia também adicionar individualmente esse eixo 01 TER, que seria a terraplenagem, mais o terreno natural, que seria o meu primitivo. Também funcionaria da mesma forma, ele checaria com os dois. Então a gente vai usar aqui a superfície terraplenado, a gente vai escolher a distância mínima de visibilidade, e aí aqui seria a distância física necessária para realizar uma parada ou realizar uma ultrapassagem. No caso, quando a gente vai checar a ultrapassagem, para esse tipo de rodovia, a gente colocaria aqui a distância, digamos se fosse a distância de ultrapassagem de 600 metros. E aqui a gente colocaria os parâmetros geométricos para essa verificação. Aqui a distância física e aqui a característica geométrica. Ele vai comparar a condição geométrica com a distância física. Se a condição geométrica for compatível com a distância física, ou seja, geometricamente eu consigo visualizar um obstáculo com aquela distância, então está ok, é permitida a ultrapassagem. Se geometricamente eu não conseguir visualizar um obstáculo naquela distância, eu não conseguiria realizar a ultrapassagem. Então ele sinaliza isso. E aí a altura do observador, 1,10, como está na norma. A altura do alvo é 15 centímetros, né, que seria do obstáculo. No caso, a gente está trabalhando com ultrapassagem, seria interessante apenas visualizar o outro veículo. E aí a gente poderia até extrapolar essa altura aqui, alvo, colocar a mesma altura do observador, que seria uma altura mínima que a gente visualizaria um veículo vindo no sentido contrário. Né? Então a gente poderia usar o 1,10 também. E o offset do observador e o offset do alvo, no caso, o observador estaria um pouco mais à direita e o alvo estaria um pouco mais à esquerda. Mas a gente mantendo os dois no mesmo eixo, não tem nenhum problema. E aí aqui, como é que a gente quer apresentar esses resultados? A gente tem as linhas em que é permitido, a gente consegue visualizar, ou seja, as linhas em que está ok o nosso projeto. As linhas obstruídas, ou seja, a distância em que eu tenho obstrução. O percurso, o trecho em que há obstrução, a área de obstrução, o caminho do olho e a linha de simulação, ou seja, o campo, os limites de linhas de visualização da simulação. No caso, o que seria mais importante para a gente aqui, para poder a gente ter uma análise mais limpa, seria exatamente os trechos em que eu tenho a obstrução, né? Os caminhos, a união dessas linhas aqui, dessas linhas laranja aqui, em que eu tenho a obstrução da visibilidade, que seria exatamente o trecho, por exemplo, em que eu instalaria a linha contínua da sinalização horizontal, né? A linha contínua em que proibiria a ultrapassagem. Então a gente quer exibir só esse. Então eu vou até desmarcar os outros para facilitar a nossa visualização e vou colocar aqui numa camada, criar uma camada de sinalização horizontal, que ela está até de amarelo. Então, onde tem trechos obstruídos, ou seja, a conjunção dessas linhas de obstrução, que ele vai verificar estaca por estaca, ele vai colocar uma linha contínua dentro da camada sinalização horizontal. E aí a gente pode criar o relatório, como eu havia mostrado para vocês, e quando a gente coloca Finish para finalizar, ele criou exatamente aqui uma linha amarela em todo o trecho em que eu tenho uma obstrução a uma distância igual ou inferior a 600 metros. O que é que isso quer dizer? Que se eu fosse colocar a linha contínua de permitida ultrapassagem ou proibida a ultrapassagem, ela ficaria aqui nesse trecho e nesse outro aqui também, nesse pequeno pedaço. Vamos conferir usando a ferramenta do Drive. Então vou aqui no Drive, botão direito, vou escolher alinhamento, eixo 1 e o grade, ou seja, eu vou correr em cima do grade.
Dá um OK, ele vai exibir aquela simulação tridimensional. Vamos aqui só mudar a exibição para a visualização para realista aqui. Cadê aqui? Então, já nesse trecho a gente consegue observar que eu não consigo enxergar a minha rodovia mais adiante. Vamos continuar, que é exatamente o trecho em que a linha amarela está aparecendo, proibida a ultrapassagem. Eu não consigo ver lá na frente. Então, esse trecho todinho eu não poderia realizar a ultrapassagem. Continuo sem poder realizar a ultrapassagem, continuo sem poder realizar a ultrapassagem, que ainda estou aqui na linha amarela, né? Não consigo realizar a ultrapassagem. Por quê? Porque provavelmente esse talude, como vocês observam aqui do lado esquerdo desse corte, não me permite visualizar o resto da rodovia lá na frente. Se viesse um carro no sentido contrário, eu não conseguiria visualizá-lo. Então, continuo aqui no nosso passeio. Então, continuo sem conseguir realizar a ultrapassagem. E aí, aqui na frente, ela acaba. Vamos só observar aqui bem o ponto onde ela acaba. Continuo sem poder realizar a ultrapassagem porque, ó, o meu gradient, eu não consigo ver, ó, a minha rodovia acaba assim, na nossa visualização, ela acaba aqui. Eu não consigo ver o que é que tem lá embaixo. Né? Então, por isso que também é proibida a ultrapassagem. Vamos continuar. Ela acabou aqui. Por quê? Ó? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na frente? Eu consigo agora enxergar a rodovia aqui na frente. Então a partir daqui é permitida a ultrapassagem. Só que lá na frente eu começo a ter uma nova obstrução. Então lá na frente, aqui ainda permite a ultrapassagem porque eu consigo olhar lá na frente da rodovia. Se vier um carro lá na frente eu consigo ver. Mas já vai chegar a linha amarela de novo. Então bem aqui, pronto, aqui eu já não consigo mais ver. Ó. Ou seja, 600 metros para frente já está obstruído novamente para a minha visualização. Então aqui proibida a ultrapassagem. E aí aqui pronto, aqui já é permitida a ultrapassagem, porque eu consigo observar lá na frente 600 metros adiante com aquelas características. Tá? Aqui continua sendo permitida a ultrapassagem. Na verdade aqui é porque acabou o trecho, talvez até não seria permitido, mas aqui a gente conseguiria ver 600 metros adiante. Como terminou o nosso trecho, né, a ferramenta não fez mais a análise aqui nesse finalzinho de trecho. Né? Então aqui terminaria o nosso percurso.